há muito tempo que eu deixei de ouvir o que as pessoas dizem e eu ouço mais o que elas fazem. Rony, e aí você comentando sobre essa questão, muito me chamou a atenção quando nós percebemos que a nossa mídia pouco se fala sobre fendas lábio-palatinas. E isso me preocupa demais, porque nós temos muitas informações de muitas coisas, mas talvez nós não tenhamos tantas informações como merece ter esse assunto. Boa noite Lipe Rabite, boa noite Tainá. Muito bem, aí está. Olá Sandra. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo boa bem? noite, boa noite. Então, estamos nós para mais um Segunda 9h30. Ia dizer qualquer coisa e eu te cortei, desculpa. Estou muito feliz de estar aqui contigo, Rony. Muito contente. Que bom. Obrigado, Sandra, obrigado. Sandra, nós vamos aqui saudar a nossa audiência, porque dentro de alguns instantes vamos começar a conversar, mas essa live vai ficar gravada no arquivo do Atlas Lipcast e é bom que as pessoas saibam que hoje é segunda-feira e segunda-feira no Atlas Lipcast é dia de segunda 9h30. Parece que há uma dificuldade momentânea de conexão do outro lado. Não é nada que a gente não esteja habituado. Vamos deixar que as coisas se corrijam. Já se corrigiram, a Sandra já voltou. E então vamos continuar a explicar que segunda é dia de segunda 9h30. 9h30 para os que estão em Portugal, 6h30 da tarde para os que estão no Brasil. E segunda 9h30 hoje vai abrir uma nova... Boa noite, Danilo, padrinho. Boa noite, Ione. Claro que é possível e vai ser fantástico se pudéssemos partilhar essa conversa com vocês também, porque essa conversa de hoje é, no fundo, uma reflexão. Danilo e Ione, muito bem-vindos à nossa live. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a condição de fissurados na sociedade, numa sociedade nova, numa sociedade do século XXI, não é? Uma sociedade que busca um novo padrão de alicerce de inclusão social. E esse século XXI foi o século que trouxe a panaceia da comunicação global instantânea. Tudo acontece num instante, no momento a seguir. De repente, nós abrimos uma janela e estamos com amigos que estão do outro lado do Atlântico, não é? Isso é absolutamente fantástico, mas não só do outro lado do Atlântico, poderia ser do outro lado do Pacífico e nós estaríamos também em conexão. Por isso, é fantástico essa globalização, esse efeito global e, na realidade, o que aconteceu com essa globalização... Olha, boa noite, Lucas. Boa noite. O que aconteceu com essa globalização foi exatamente o quê? Ela encurtou as distâncias, aproximou muito as culturas e abalou mentalidades, detonando o status quo que acontecia na nossa sociedade de uma forma geral. Então, você que quiser participar conosco, vem dar a sua opinião, vem participar dessa live que promete ser uma pedrada no charco para a gente poder conversar hoje sobre isso. Porque ao longo de 20 anos, de quase 20 anos de trabalho com fenda lábio-palatina, a pergunta continua no ar, ela continua a surgir todos os dias. Doutor Rony, o que é isso? O que é fenda palatina? Nunca ouvi falar. É muito tempo e nós estamos no século XXI. Não há condições de continuarmos assim. Por isso, Atlas Lipcast, para trazer esse assunto de uma forma fácil de entender. Não é, Sandra? Sim. Rony, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti, mas o que é pedrada no charco? O que significa? Uma pedrada no charco é exatamente, Sandra, um agitar das águas. Nós analisarmos a situação social que todo esse processo social e de entendimento comum vai gerando uma estagnação do pensamento
E essa estagnação do pensamento precisa, muitas vezes, de ter alguma coisa que promova uma mudança do estado, uma mudança daquela água parada, para que haja um renovar de oxigenação do tema, das ideias, dos pensamentos e, principalmente, um renovar das atitudes, porque atitude é muito importante. Já eu ouvi isso de uma pessoa que é relativamente conhecida no Brasil, o Larry Granville, e eu ouvi essa expressão e adotei porque eu acho absolutamente fantástica. Há muito tempo que eu deixei de ouvir o que as pessoas dizem e eu ouço mais o que elas fazem. Perfeito, perfeito. Rony, e aí você comentando sobre essa questão, muito me chamou a atenção quando nós percebemos que a nossa mídia pouco se fala sobre fendas lábio-palatinas. E isso me preocupa demais, porque nós temos muitas informações de muitas coisas, mas talvez nós não tenhamos tantas informações como merece ter esse assunto. Você tem ideia do porquê que acontece isso? Por que as redes sociais, as nossas mídias não comentam muito sobre essa questão? Informam, pelo menos. Sandra, aí estão duas questões importantes e eu vou separá-las para a gente poder dissecar esse assunto o melhor possível. A primeira pergunta que tu me colocas, então, sobre por que há tão pouca informação, eu vou começar ao contrário do que normalmente as pessoas fazem, que é abrir um tiroteio para todo lado e encontrar culpados fora de portas. Eu vou fazer primeiro o meia-culpa. Todos nós, profissionais que trabalhamos com fenda labiopalatina, somos responsáveis por esse status quo. Essa informação que não ultrapassa as barreiras do mundo em que circulam as fendas labiopalatinas, que é quase uma espécie de aquário, porque é dentro desse aquário que tudo acontece, a informação acontece dentro do aquário, os tratamentos acontecem dentro de um aquário, todo esse processo está demasiado cercado numa visão muito cartesiana da história. Então, o que ocorre realmente é que nós, profissionais, nós deveríamos ser mais abertos para levar essa informação mais longe. É nossa responsabilidade fazer com que a informação passe além fronteiras, porque é exatamente aquilo que nós fazemos com o tratamento, com a divulgação da importância dessa informação, que muitas vezes faz com que a mídia, com que outras pessoas se interessem pelo tema. Mas eu já chego aí nessa questão da divulgação. Então, a primeira responsabilidade é nossa. Nós, profissionais, deveríamos ter o cuidado de nos aprofundar mais no exercício de trazer mais informação para as pessoas. As pessoas não têm que ser elas as responsáveis pela pesquisa, pela procura dessa informação. Essa informação precisa estar disponível e de fácil acesso. Então, isso só pode ser feito por quem detém o conhecimento. E daí que a responsabilidade comece por ser dos profissionais que trabalham nessa matéria. Por isso, esse primeiro meia-culpa dessa situação. O outro ponto a abordar aqui, e aqui já também abordando as outras vertentes desse problema, o que acontece é que nós precisamos entender a fenda labiopalatina em dois prismas que são paradoxais, que são antagônicos, que lutam entre si. O primeiro ponto o primeiro foco desse processo é nós entendermos que a cada 3 minutos nasce uma criança com fenda no mundo. Portanto, não é uma questão de poucas pessoas com fenda labiopalatina. E esse registro ele é feito sobre aquelas pessoas que têm um diagnóstico e são colocadas numa quantificação em relação à sua população. O outro lado, o outro dado paradoxal então, e antagônico é que, na realidade, esse número absoluto, embora o percentual seja relativamente pequeno, porque nós estamos a falar de uma prevalência média em geral, assim, nos países da América do Sul,
costa oeste, costa leste, aliás, que é Brasil e Argentina e etc., temos uma prevalência mais próxima de 1 para 650 nascimentos. Na costa oeste, na costa da América do Sul, mais para os países andinos, essas prevalências mudam e há uma maior prevalência. Mas na Europa, na América do Sul e na América do Norte, nós temos, de fato, a prevalência dentro de 1 para 650 nascimentos. O que significa que não é nem de perto nem de longe uma doença rara, não é, aliás, peço desculpa, não é um acontecimento raro, não é uma doença, é uma malformação congênita, tá? E essa situação, essa ocorrência não sendo rara, ela é importantíssima que se perceba que o número absoluto acaba por ser pequeno. Então, quando nós temos 1 para 650 nascimentos, nós estamos a falar que numa população muito grande como a população brasileira, com 200 e tal milhões de habitantes, nós vamos ter um número absoluto de fendas, de pessoas que estão identificadas com a fenda, relativamente baixo. Esse número absoluto acaba por fazer com que haja uma ocultação desse assunto dentro da sociedade. Por quê? Porque não é tão visível assim. Ele torna-se muito visível nas famílias onde essa situação ocorre, mas depois na sociedade, de uma forma mais ampla, mais aberta, mais geral, o número é relativamente pequeno. E isso não quer dizer que seja menos importante, apenas torna-se menos visível, porque apesar da orquídea ser uma flor muito apreciada, ela é escassa, não é? Ela não é como aquelas florzinhas que dão na beira da estrada, que enchem uma estrada de flores. Não, a orquídea é uma flor rara e é lindíssima. Por isso, não é menos importante do que as outras flores, só é diferente na sua escassez. E é exatamente esse o ponto de vista que acontece muitas vezes, é que provavelmente algumas pessoas durante uma vida inteira vão ver muitas florzinhas dessas na beira da estrada e eventualmente não vão ver uma orquídea. Eu tenho colegas de escola, de curso, que eventualmente nunca atenderam uma criança com fenda labiopalatina. Existem centros de tratamento especializados e de alguma forma essas pessoas convergem para esses centros especializados, o que é importante, mas que também faz exatamente aquele efeito de aquário, aquele efeito cartesiano de encaixotar o processo dentro de um mundo muito fechado. Então, esse é o primeiro ponto. E depois vem um outro ponto que eu acho que também é muito importante e que merece ser realçado, que é a questão Eu não sou muito de dourar a pílula, portanto, vamos levar as palavras como elas realmente são, da hipocrisia social. Okay? E o que é a hipocrisia social? A hipocrisia social é nós fecharmos os olhos para aquilo que nós não queremos abordar, termos a sensibilidade de falar, estarmos sempre demasiado preocupados com o eufemismo, com medo de ferir suscetibilidades. Na realidade, o assunto fenda labiopalatina precisa ser tratado de frente, precisa ser tratado com seriedade, com objetividade e principalmente com clareza. E essa clareza, muitas vezes, ela não se compadece com os eufemismos aos quais nós estamos culturalmente habituados. E essa hipocrisia social faz com que as fendas e as crianças portadoras ou os próprios fissurados adultos acabem por se esconder e por serem escondidos. Eu ouvi relatos absolutamente lancinantes, não é alucinantes, não, é lancinantes, de cortar como se fosse uma faca, do gênero de mães que tiveram filhos fissurados e que não saíam com esses filhos de casa para que as pessoas não os vissem com a fenda, com a malformação congênita. E eu ouvi casos de situações em que os próprios fissurados procuravam se ocultar. Inclusive, quem está aqui, a Ana Stabel, boa noite, Ana, que está aqui conosco, que é nossa manager, que é nossa gerente do Atlas Lipcast. A Ana trabalhou durante muitos anos numa ONG, na Operação Sorriso, e ela contou uma vez um caso de um cidadão
que viveu num lugar recôndito e viveu sempre muito escondido, ele próprio da sociedade. Era legal se a Ana tivesse oportunidade de contar ela mesma essa história. Ana, se você tiver interessada em dar-nos essa palhinha, eu te convido para entrar aqui e contar a história. Senão a gente vai seguindo viagem. Mas esse caso, esse próprio indivíduo viveu durante muitos anos escondido, ele próprio, intencionalmente escondido, para não se expor dentro da sua fisionomia. E depois ele acabou por ser operado por essa organização não governamental e acabou por ter a reintegração dos tecidos labiais e uma nova face, e ele passou a ter uma nova vida. Ana, a história daquele rapaz que foi operado, que você mostrou o filme da história dele, que foi reabilitado na Operação Sorriso. Quando você esteve no nosso colóquio em 2017, não sei se você se lembra dessa história, você mostrou um filme de um rapaz no interior do Brasil que viveu fissurado toda uma vida e só no final da sua trajetória que foi essa reabilitação. Deixa eu ver se a Ana entra aqui para conversar conosco. Seria muito bom. Deixa eu ver se a gente consegue. Opa! Olá, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa então, noite. Momento de reflexão, bom, Ana. Não sei exatamente qual a história, mas assim, sempre tinha histórias, né, de pessoas que... não sei se agora é essa história que se refere. A gente uma vez foi numa aldeia e tivemos que ir de barco com os marinheiros para justamente encontrar uma pessoa que disseram que era fissurada lá. E quando a gente chegou nesse local, era um rapaz de 17 anos. Isso e mesmo. também encontramos mais uma pessoa. Quer dizer, durante 17 anos, essa pessoa viveu assim, sem comunicação, sem nada, num lugar muito remoto do Pará. E aí conseguiu ser reabilitado. E era um rapaz bonitão, assim, forte, tudo, mas tinha aquele estigma na cara, né? E isso atrapalhou muito a vida dele. Mas depois da cirurgia, a gente teve a alegria de saber que ele começou a estudar e depois deve ter seguido a vida normalmente, né? Que era o que eu sempre dizia e continuo dizendo, que nada como você reabilitar uma pessoa e colocar ela no rumo certo da vida. Que aí ela escolhe o que ela quer fazer e como quer fazer, né? E não fica discriminada ou perdendo oportunidades. Fantástico. Ana, se tu quiseres ficar conosco, é um prazer ter-te aqui conosco na nossa segunda 9h30. Eu tenho um assunto para contar, uma história para contar. O tio Rony é um homem de histórias, ok? Eu vou contar uma história que eu acho que cabe muito bem, que já foi contada no nosso Atlas Deepcast, no nosso podcast, que eu convido as pessoas a assistir. Nós fizemos um episódio sobre história. E uma das histórias fantásticas que a gente descobriu, e a gente conta, uma das primeiras intervenções de reabilitação de fissurados, aconteceu na China, e com um rapaz chamado Chantal. O Chantal, ele nasceu com fenda e viveu com a fenda durante anos, muitos anos, e vivia com todos os estigmas e todas as dificuldades que havia nessa altura. No entanto, um dia ele foi procurar o governador da província e até então a fenda tinha um estigma de ser uma coisa como se fosse uma marca negativa. E o Chantal não queria viver com esse estigma. Então ele procurou esse governador da província e pediu ajuda. E o governador da província dizia: eu vou te colocar em contato com o cirurgião, o meu cirurgião, e converse com ele e veja o que é que ele te diz. Então o Chantal foi conversar com o governador da província e nessa conversa o cirurgião disse assim: eu aceito fazer a sua cirurgia, eu faço realmente o encerramento do seu lábio, mas durante 100 dias você vai ter que comer papa fina, não pode sorrir nem falar, nem chorar, tem que estar completamente imóvel durante esses 100 dias na sua expressão facial.
Isso era, naquela altura, uma coisa muito complicada. E as técnicas cirúrgicas, se quiserem mais detalhes, vão ouvir no Atlas Lipcast, no nosso podcast. O fato é que o Chantal, depois de reabilitado, Ana, tornou-se governador de província na China, que era uma alta deferência, um alto cargo. Mas ele não se satisfez em ser um governador de província. Chantal se tornou governador de 6 províncias na China, o que era absolutamente incrível. E a partir do Chantal, da história dele, o que aconteceu foi que a fenda mudou de estigma e as pessoas começaram a acreditar que quem nascia com a fenda era abençoado, era bafejado pelo dom divino, e então houve uma mudança de paradigma e o Chantal foi o elemento que fez essa viragem. E isso vem de encontro àquilo que a gente está conversando, essa reflexão toda, e a tua história que tu acabaste de contar, não é? É. Eu tenho uma outra história também que me tocou muito, que foi um senhor que já tinha uns 60 anos. Isso foi em Porto Velho. E ele foi com a mulher que levou a segunda mulher. E aí a gente perguntou para ele, puxa, mas o senhor com 60 anos nunca fez uma cirurgia? E aí ela contou que eles tiveram um filho fissurado, ele teve, né, do primeiro casamento, e ele pagou a cirurgia para o filho. Então ele abdicou da possibilidade dele, né, se curar e curou o filho. E só agora que essa segunda mulher, conhecendo essa história e sabendo que ele sofreu a vida toda, é que tinha ficado sabendo da Operação Sorriso, tinha inscrito ele e ele foi agraciado com a cirurgia. Então também é uma coisa de muita abnegação, né? Um pai faz qualquer coisa para que o seu Exatamente. filho vença, né? E, Então é uma e esse, história muito incrível. esse é um ponto importantíssimo, porque nós temos, de fato, essa visão de que a família é um aspecto essencial dentro desse processo. Eu estou Nós com estamos tendo alguma delay. dificuldade com a Sandra está tendo alguma dificuldade, mas tá tudo bem, está tudo correndo bem, Sandra. Vai pegando aí depois com essa sequência, a gente vai te mantendo aqui ao corrente das coisas. A gente, de vez em quando, perde um pouquinho, anda aí a roda, mas depois volta, tá tudo bem. Eu queria aproveitar essa interrupção do raciocínio da história para agradecer a presença de todas as pessoas que têm entrado aqui na nossa live e sugerir às pessoas que se inscrevam, que subscrevam o portal Atlas Lipcast, para que possam fazer com que outras pessoas cheguem também a essa informação. Porque o sentido disso é exatamente fazer com que a informação siga para outros lados. Compartilhem, façam chegar a palavra a outros lados. E por quê? Porque a Sandra me perguntou no começo, Ana, por que nós temos tão poucas informações? E eu estava falando do aquário que acontece dentro das fendas, até na questão do estudo da prevalência das fendas, que acontece baseado nas pessoas que são identificadas com fenda e que depois são contadas e colocadas em relação à proporção da população onde elas foram encontradas. Mas existem aquelas pessoas que não foram diagnosticadas. Então, elas não estão no censo dessa situação. E essa, olha, tem uma das nossas ouvintes feliz em ver a Ana nessa conversa. É verdade. A Ana Estável é Atlas Lipcast em pessoa. Então, Obrigada, Jacirema. Isso. Essa questão da fenda que não aparece, que não está contabilizada, ela é muito importante. E ela torna-se muito importante na medida em que ela poderia mudar, inclusive, o estudo de prevalência das coisas. Por isso é que nós, do Atlas Lipcast, estamos promovendo uma campanha de autodiagnóstico. Uma campanha de autodiagnóstico que visa exatamente o quê? Essa campanha de autodiagnóstico visa que as pessoas possam entender como é que podem fazer uma palpação que vai ajudar a que haja um pré-diagnóstico da fenda labiopalatina, para que eventualmente as pessoas possam ter
depois um encaminhamento para fazer essa avaliação e o diagnóstico final. Essa campanha que nós fizemos chama-se Toque no Céu da Boca. E temos um site para fazer isso. É o toquenoceldaboca.com. Toquenoceldaboca.com tem lá uma série de explicações, e as pessoas que quiserem fazer o autoexame vão perceber que é muito simples de fazer e que poderá ser muito importante. Por isso, se você agora que está aí ouvindo essa nossa live, depois da live, agora não, depois da live, vá visitar toquenoceldaboca.com, leia com atenção, faça o autoexame, preencha o formulário. É muito importante para você mesmo, para você saber que não tem uma fenda oculta, porque uma fenda oculta, ela pode não dar sinais nenhuns. Você pode ter uma fenda oculta e não saber. E qual é a importância disso? Se você não sabe, é porque não sentiu nenhum efeito dessa fenda. Tudo bem, está ótimo, ainda bem, felizmente que isso aconteceu. Mas, entretanto, um elemento da sua descendência poderá vir a ter essa manifestação por vir carregando no código genético a informação dessa fenda. Então, mesmo que você não tenha nenhuma história familiar de fenda conhecida, mesmo que você não tenha nenhuma situação de sinais ou de sintomas da fenda, faça o autoexame, faça a avaliação. Nós estamos tendo um eco, eu não sei de onde é que é, uma de vocês está a dar eco, eu não sei quem é. Mas mesmo que não tenha nenhuma situação prévia de fenda, nem conhecimento de fenda na família, façam um autoexame, porque esse autoexame pode descortinar essa situação e fazer com que numa geração futura a família já esteja preparada para receber uma criança com fenda, que não tem nada de mais. Ter uma fenda labiopalatina tem reabilitação total. Aquilo que é mais importante é a família saber antes que pode acontecer ou que vai acontecer e estar devidamente acompanhada e preparada para receber essa criança. Por isso, esse parêntese, toque no céu da boca, toquenoceldaboca.com, visitem e passem a palavra, divulguem esse projeto, porque o autodiagnóstico é muito importante. Você já tem um exemplo da importância disso nas campanhas que já foram feitas, por exemplo, no rastreio do cancro de mama, ou do câncer de mama, no caso do Brasil. É muito importante o autodiagnóstico como uma ferramenta de rastreio da população, de um rastreio mais amplo para fazer essa identificação. Certo? Sandra, já tá conseguindo nos ouvir outra vez? Já consegue? Consigo ouvir, você também? Agora sim. Vocês me escutam bem? Ah, perfeito. Um pouquinho eu perdi muito do que você falou, viu, Rony? Ana, eu consegui escutar uma parte da história, achei muito interessante, mas, Rony, eu perdi um pouquinho você. Então, eu vou insistir numa questão, se você já respondeu, se você já conversou sobre isso, você me perdoe, porque eu, infelizmente, não lhe escutei. Mas eu gostaria muito de tocar no assunto do pré-conceito da sociedade, junto às pessoas que têm o processo do lábio, não é? E o processo da fenda latina. Então, eu gostaria de ouvir de ti se nós tivéssemos mais acesso à mídia, não é? Se nós tivéssemos mais inserções sobre esta questão, sobre normalidade, não é? Seria mais fácil o convívio e a inclusão de crianças, principalmente na área, no momento escolar, não é? Que estão se reabilitando, que estão desenvolvendo todo um processo de reconhecimento, adolescentes também. Seria mais fácil para elas poderem conviver com esse processo? Eu gostaria um pouquinho da sua opinião sobre isso. E a mídia poderia ajudar nesse ponto? Claro que sim, Sandra. E nesse aspecto eu vou te responder, mas eu vou querer ouvir a opinião da Ana sobre isso, porque a Ana também tem uma experiência muito grande nessa matéria, especialmente na área da comunicação. Mas em relação a isso, Sandra, deixa eu te dizer o seguinte. Aquilo que eu falei na primeira parte da resposta sobre a hipocrisia social
ela de fato acomete e faz uma ferida muito grande. Ela promove, de fato, um problema enorme para as famílias, porque o primeiro impacto que acontece, o primeiro impacto social é que a família tem um projeto de um filho com um ideário criado, meio hollywoodiano, assim, uma coisa muito cheia de um conceito de perfeições. E essa alteração provocada pela Fenda foge desse conceito pré-estabelecido. Então, gera, de fato, alguma reação já de dentro para fora, e que depois acaba por se refletir de fora para dentro. Nós não podemos falar, e voltando na resposta, na sequência da resposta que eu dividi em duas partes, nós não podemos falar que não há divulgação na mídia de uma forma radical, que não há ponto. Não, haver até há. Eu próprio já estive em redes de televisão aberta a falar sobre a fenda labiopalatina, e já vi outros colegas a fazer o mesmo. De fato, até há, Sandra. O problema é que há muito pouco. É uma agulha num palheiro, percebe? Então, essa situação ela acaba por fazer com que o tema fique de uma forma quase encolhida num canto, fica guardado numa pequena porção não visível do processo. E é exatamente isso que acontece, por exemplo, quando uma mãe sai com o carrinho de bebê do seu filho. Eu já falei isso tantas vezes. Um beijo para a Camila, que falou sobre esse assunto comigo, que me alertou para essa realidade. A mãe sai com um carrinho de um bebê fissurado e muitas vezes o bebê vai sempre tapadinho dentro daquele carrinho para não acontecer aquela cena mais normal, não é? Que é de alguém se aproximar e dizer: ah, um bebê, que lindo! E de repente chegar ali e mudar de expressão e ficar completamente sem reação perante a imagem que encontrou. Por quê? Porque nunca viu, porque não se fala no assunto, porque não sabe o que é, porque nunca ouviu falar. E a realidade, Sandra, é que isso acontece na mídia porque, se nós pensarmos um pouco, a mídia, grosso modo, vende um mundo idílico, um mundo utópico de belezas e perfeições. Aquele cenário hollywoodiano sem nenhum desprimor para a visão romântica da arte hollywoodiana, da arte do cinema, né? Do cinema fantástico que cria um mundo perfeito, cheio de fantasias. Na realidade, o mundo real ele é um pouco menos colorido e as cores são, às vezes, mais robustas, mais cruas. E essa crueza faz com que as pessoas acabem por não ter tanto interesse em consumir produtos dessa natureza. E a mídia, de forma geral, vive de patrocínio, vive de vender uma imagem e vender, acima de tudo, entretenimento. E, na realidade, Sandra, o entretenimento acaba por não se compadecer com essa visão realista. A realidade só existe em documentários e os documentários não são aquilo que mais acontece na mídia, não é? Portanto, a realidade, às vezes, é incômoda. Eu acho que uma das coisas mais recentes com grande sucesso que tem havido é os 60 Minutos da CBS americana, que trata a realidade de uma forma absolutamente cortante, objetiva. Eu não sei se as pessoas estarão lembradas ou não. Inclusive, um dos momentos altos da CBS nesse programa foi quando, entrevistando um presidente de uma grande nação, a jornalista começou a aquecer as perguntas, a fazer perguntas mais incômodas, e ele simplesmente levantou-se e foi-se embora, né? E interrompeu. Isso é um pouco aquilo que aconteceria com o público que fosse confrontado com uma realidade que não é tão idílica nem tão deliciosa, porque nós teríamos que tocar em valores que estão mais dolorosos na nossa sociedade. O preconceito, a segregação, e isso são coisas que não há como tratar de forma eufêmica. Então, por isso é que eu acho que a grande massa, a mass media, não acolhe e não divulga convenientemente esse assunto.
Mas eu queria ouvir, a Ana tem uma experiência muito grande, tanto em Hollywood, no caso não é Hollywood, é na Disney, mas em Orlando, né? A Ana teve muitos anos ligada à Disney Productions, e tem uma experiência muito grande da comunicação. Ana, qual é a tua visão sobre essa dificuldade que o mass media tem de trazer à tona a fenda labiopalatina? Eu acho que é exatamente por causa de projetar sempre o ideal, né? O que é o belo, e aí o que destoa não é, assim, patrocinável. Só que eu também acho que existem alguns movimentos que já foram feitos e que vira e mexe a gente vê que é através de, por exemplo, o Maurício de Souza com os gibis, ele introduziu o amiguinho negro, depois introduziu o amiguinho oriental, então ele foi permeando esses conhecimentos de igualdade junto às crianças, né? Porque tudo começa desde cedo, né? E eu Exatamente. acho que seria uma forma também, já se tentou, não é que não se tentou, mas ainda não se conseguiu convencer a criação de um personagem que tivesse penetração junto às crianças, por exemplo, porque junto às crianças vai minimizar isso de achar que o outro é tão diferente, ou vai saber que ele não é diferente, que ele é tão inteligente quanto, que ele tem tantas capacidades quanto. E aí você tira esse contraste, né? A coisa fica mais bem aceita. E o outro caminho que eu vejo também, que também já tive conversas sobre isso, mas não foram frutíferas, foi através das novelas, né? Porque as novelas no Brasil, elas moldam comportamentos. Então, se você introduz um personagem que tem essa problemática, isso vira de conhecimento, né, de 99% dos lares brasileiros. Então, são lobbies que eu acho que a gente não pode nunca perder de vista, porque um dia vai ter uma brechinha. Aí, quando tiver essa brechinha, a gente entra e faz ou um ou outro, de modo a divulgar, né, e educar. Educar que essa criança realmente não é um monstro, não é nada, ela é uma criança normal, só que nasceu com essa deformidade curável. Exatamente. Nós temos várias mães de crianças fissuradas que eu já vi passando aqui na timeline, e eu queria convidar essas mães para escreverem aí nas nossas mensagens se elas tinham conhecimento do que era uma fenda labiopalatina antes de terem um filho com uma fenda labiopalatina, ou com uma fenda palatina isolada, seja qual for a forma. Se houver alguém fissurado, que também eu já vi que está aí, parece-me que a Carolina Cardoso está aí também, se houver as pessoas que estão ligadas ao mundo das fendas, que perguntem aos seus pais, olha, vocês sabiam? E coloca aqui nos comentários para a gente poder abordar esse assunto. E se houver alguma das mães, alguma das pessoas que queira falar conosco aqui, ainda dá para colocar outra pessoa na live. Eu convido a participar aqui desse momento de reflexão. É só fazer o pedido para entrar na live e eu coloco aqui para dentro e a gente pode conversar com mais uma pessoa. Acho que aqui no Instagram dá para colocar até 4 pessoas para conversar em simultâneo. Por isso, serão muito bem-vindos se quiserem participar e se juntar a esse momento de reflexão. Porque, de fato, aquilo que é extremamente importante é nós termos essa noção da necessidade de falar sobre o tema. E hoje eu quero agradecer muito, muito a uma turma que está chegando aqui, que vem de uma outra região da internet, que é a região dos podcasters. Já está aqui o Danilo e a Ione, o Lucas Pimenta, e agora chegou a Fátima Rangel. É fantástico ver que há pessoas que não estão de todo ligadas ao mundo da fenda e que realmente trazem um approach, uma aproximação fantástica, porque vai permitir que outras pessoas acabem por entender ou conhecer um pouco dessa realidade. Está aqui também o Vasco. Olha, o Vasco, muito obrigado, Vasco. Tem um filhote lindo, o Manuel, que é acompanhado pela nossa equipa. E o Vasco conta aqui que tinha muito pouco conhecimento sobre o tema.
E o mais incrível disso tudo, Vasco, coloca aí no chat aqui nas nossas mensagens, quantos anos tem o Manel para as pessoas perceberem o quão grave é essa situação que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de uma situação muito recente. É uma situação absolutamente inacreditável, que o Manel é do século XXI, mas muito à frente. Repararam? Olha só para isso. O Manel tem 5 anos. O Manel só tem 5 anos. E o Vasco é uma pessoa com um conhecimento da vida, com um acesso à informática, com acesso a um nível cultural excelente, e eles não tinham acesso à informação sobre fenda lábio palatina, nunca tinham ouvido falar, ou tinham ouvido falar muito pouco sobre isso. É muito importante essa reflexão, é muito importante. Vasco, muito obrigado pela tua colaboração aí. E é realmente incrível que a gente tenha esse tipo de situação e que continue a haver uma sombra sobre o tema, uma sombra que paira de forma absolutamente ameaçadora para todas as pessoas que, eventualmente, mais à frente, tenham que lutar contra esse processo de ignorar a quantidade de coisas que há, de necessidades de acompanhamento, de interação, todas essas realidades que são absolutamente possíveis de chegar muito mais longe, reduzindo o percurso imensamente. É uma questão de trazer à tona da água essa informação que vai fazer com que os pais tenham um acesso menos doloroso ao processo e que é realmente possível reabilitar uma criança totalmente com fenda lábio palatina. Vasco, muito pouco. O Vasco disse que sabia muito pouco mesmo, e é fundamental ter essas conversas online. É isso, Vasco, é isso que a gente tem tentado fazer. E eu fiz o agradecimento público aqui pelo fato dos podcasters, dos novos podcasters, de uma geração de podcasters que está nascendo aqui, trazer essa realidade à tona. Olha, mais uma colaboração, a Laura Benon. Olá, Laura. Eu já conhecia a fenda palatina antes, e quando soube a nascença que o meu filho tinha, eu própria vou iniciar um podcast a falar sobre o tema. E não só. Será uma abordagem muito simples. Fantástico, Laura. Laura, vem contar para nós aqui desse projeto. Quer partilhar conosco aqui na nossa live? Eu gostaria muito que a Laura pudesse aproveitar, então, esse púlpito já para dar esse testemunho. Sim. Pronto, fica para uma próxima oportunidade. Maravilha. Que coisa linda que é isso, né? As pessoas estarem nessa liberdade. É fantástico. E essa é uma das características mais maravilhosas do projeto Atlas Zipcast, essa liberdade exatamente que faz com que a comunicação seja tão direta e tão simples entre nós. Dentro do Atlas Zipcast, uma das tônicas dominantes é exatamente essa questão. É as pessoas estarem... Oh, a Laura aceitou. Vamos receber a Laura. Que fantástico, que bom, que bom. Fico muito contente por ter aqui essa possibilidade. Deixa eu ver. Que maravilha. Olá. Laura. Estou já numa live. Não faz mal. Que bom, que maravilha. Muita gratidão. Olá. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos te ouvir, sim. Sim. Temos um pouquinho de feedback só, mas estamos a ouvir bem. Muito obrigado. Eu posso tentar encontrar os fones. Só um momento. Não faz mal, não faz mal. Eu vou só completar o raciocínio, então, enquanto a Laura procura os headphones, de que essa situação da liberdade que nós criamos é uma realidade que a aproximação que existe entre a equipe do Atlas Zipcast e as pessoas que são acompanhadas, seja em tratamento, seja em mera orientação, é uma coisa absolutamente fantástica. Eu fico super feliz de perceber que nós conseguimos criar, de fato, um espírito de uma grande família dentro do Atlas Zipcast. E é exatamente isso que eu sinto todos os dias
com esse tipo de manifestação que nós tivemos aqui, esse calor, esse carinho do Vasco, da Laura. E a Laura que agora vai também entrar na onda do podcast. Laura, eu não sei como é que estão os teus projetos para o podcast, mas se tu quiseres algumas dicas para começar o podcast, eu tenho uma dica para te dar. Há um local que é onde nós estamos, eu, a Sandra e vários colegas que estão aqui na live, os podcasts, inclusive a Fátima Rangel, que está ali a aplaudir, que é a Escola do Podcast. Procura isso na internet, escoladopodcast.com.br. São 2 professores fantásticos, eles ensinam tudo do primeiro passo até a colocação do teu podcast no ar, tudo que você vai precisar. Dr. Rony, eu confesso que a culpa é sua. Porque o doutor fez um episódio a falar sobre o Podbean. Isso mesmo. Aqui há uns meses atrás. E, bom, a vida não tem sido fácil aqui deste lado com o nosso filhote. E notei muita dificuldade em encontrar informação descomplicada, testemunhos de pais, por aí. A que eu encontrava era do Atlas, maravilhosa, claro, esclarecer tudo tintim por tintim, que é precioso, precioso mesmo, para quem entra neste mundo, mas ao mesmo tempo acho que em Portugal faz falta mais testemunhos, mais entreajuda, porque este caminho pode ser muito solitário para nós pais. E então, pronto, Dr. Rony, a culpa é sua. Aceita a condenação. Aceita a condenação. Estou muito no início, eu já queria ter lançado o meu primeiro episódio, mas não tenho conseguido. E então, pronto, e estou, claro, a testar, até tentativa e erro, mesmo à moda antiga. E pronto, tem sido atribulado as gravações e pôr música, e depois a minha voz fica baixa, e depois só soube a música, e depois eu engasgo-me, e depois apago aquilo que fiz, e depois, enfim. Um dia destes há de sair o primeiro episódio que será sobre Xuxas. Boa. Uma coisa tão simples. Exatamente. Tão Laura, simples. se quiser, fica desde já o convite em canal aberto para que o Atlas Ipcast possa ser uma plataforma de trabalho para ti e que a gente faça a convergência desse trabalho, porque o Atlas Ipcast tem exatamente essa vertente, é criar esse caminho. Portanto, se a Laura quiser a ajuda em relação ao podcast, o Atlas Ipcast pode ser o teu caminho de passagem para fazer o teu projeto dentro do Atlas e fazer com que haja exatamente essa convergência que a Laura está dizendo. Nós precisamos muito de pessoas com essa iniciativa. Portanto, é muito bem-vinda. Tá? Muito bem-vinda. Claro que sim, claro que então, sim. Tu soubesse antes do nascimento ou depois do nascimento da fenda palatina? À nascença mesmo, sim. Só quando nasceu. Foi depois do recobro. Sim, foi. Pronto, claro que foi o choque com todas as hormonas, aquela loucura toda, não é? De um parto. Que depois também não foi como eu queria, nunca é como a gente quer, não é? Mas receber a notícia encarei-a com muita naturalidade porque já sabia o que era. Exato. Apesar de ser choque por não estar à espera, mas ao mesmo tempo ajuda a saber o que é. E pronto, e disseram-nos que era muito simples, era operar e já está. E não. Só que não é? Só que não. Olha o que é que diz a Carmo Isabel, lá dos Açores. Boa noite. Antes do meu João nascer, nunca tinha ouvido falar, e quando a médica me deu a notícia do resultado da ecografia, também não deu muita informação. Um beijinho ao tio Rony aqui dos Açores. Um beijinho para vocês também aí nos Açores.
E essa é uma realidade que é consistente e que se repete imensas vezes, as pessoas não saberem. O Joãozito também é uma criança que é do século XXI. Não pode acontecer isso. E nós precisamos disso, Laura, desse tipo de iniciativas, de mães que estejam com esse espírito. Eu conheço outras mães que também têm essa iniciativa. Venham, juntem-se ao Projeto Atlas, juntem-se ao portal. O portal tem possibilidade de abrir esse universo da informação para vocês. Abrimos episódios novos dentro do Atlas Lipcast, que é o ramo da mãe, a comunidade Lipcast, como vocês quiserem, porque vocês assim aproveitam aquilo que já está feito para fazer crescer e surfar nessa onda que já começou a desbravar. E assim vocês vão conseguir chegar mais depressa ao objetivo. E nós também, porque o objetivo de fato é trazer toda essa realidade o mais cedo possível para fora da caixa. Por isso, venha falar conosco sobre isso. E a gente vai ajudar nesse processo aí de desenrolar o teu podcast. Está aqui um dos elementos que pertence à escola do podcast. Está aqui o É Possível. É um casal, Laura, que começou a fazer podcast já depois de uma determinada altura da vida, em que eles já tinham feito montes de realizações na vida e resolveram então partilhar a vida deles com as pessoas. E tem um podcast maravilhoso a contar essas coisas. Por isso, o podcast, ele na realidade está acessível, mas tem, obviamente, algumas nuances e alguns trabalhos, e é bom que as pessoas tenham essa noção daquilo que está a dizer, porque podem, nesse caso e no caso das fendas, beneficiar com esse apoio do portal Atlas Lipcast. Eu queria saudar aqui, eu penso que D. Ferreira, não sei se será o Dr. Ferreira do Brasil, será? Não faço ideia. Mas se fosse, queria dizer que ficaria muito contente com a sua participação conosco também, em apoiar pessoas. A gente está criando uma task force para ajudar pessoas que estejam fora dos grandes centros, e eu sei que o Dr. Ferreira faz um trabalho fantástico na Fundação Beija-Flor. Portanto, se for o caso, nós estaremos de braços abertos também para acolhê-lo no Atlas Lipcast. Todo esse desenvolvimento de questões, Laura, e tu como mãe, eu vou aproveitar aqui um pouquinho para trazer um pouco a pergunta da Sandra, um pouco outra vez aqui para dentro da nossa conversa. Houve alguma reação a nível social, a nível das pessoas à sua volta? Como é que foi os teus amigos? Como é que foi a sociedade à volta, a família? Como é que foi lidar com todo esse processo? Tive tudo, basicamente. Tive amigos que me apoiaram, deram força. Tive que eu dar força à parte da minha família a dizer que vai ficar tudo bem, e é muito difícil fazer este trabalho, não é? Porque nós é que estamos a precisar de apoio, não é estarmos a dar apoio, mas tem que ser. E essa foi a parte mais difícil para mim, dizer não, vai ficar tudo bem, e olhem para aí. Até porque nós ficámos 11 dias internados no hospital, e nesses 11 dias não contei a ninguém. Eu e o pai não contávamos a ninguém porque queríamos dar a notícia com o nosso filho, para verem que o bebê estava bem, tinha uma fenda. E foi mal interpretado por algumas pessoas, depois lá conseguimos explicar o porquê. Depois tive conhecidos que tinham amigos e vizinhos que tinham filhos que também já eram grandes e adultos e autónomos, independentes. Tive tudo, basicamente. E fiquei a saber que existem muito mais casos do que nós sabemos, mesmo aqui à volta. Exatamente. Até soube que aqui o vizinho do prédio ao lado, que eu não conheço, mas que tem... E eu estou desejosa para me cruzar e tentar perceber quem é que é, para ver o menino ou a menina que eu não sei. Pronto, aquela coisa quando os vizinhos se cruzam e falam e a conversa é como as cerejas, não é? E pode ser que a coisa se dê.
porque nunca sei quem é que está do outro lado, se pode levar a bem ou pode levar a mal, não é? Temos que respeitar. E então, pronto, estou um bocado curiosa em relação a esse vizinho aqui do prédio ao lado. Mas pronto, foi isso tudo. O que eu achei, confesso e faço já esta partilha aqui, que eu estou chocada, porque até há muitos profissionais de saúde que não estão habituados a lidar. E eu estou a falar de pediatras. Muitos mesmo, muitos. E nós, pais, percebemos isso claramente. Não logo no primeiro e no segundo mês. O Rafael já tem 1 ano, portanto já passamos por alguns. E isto é chocante. Choca-me imenso como é que é possível. E pronto, e isso foi mais um incentivo para eu começar a fazer um podcast e falar. E falar. É muito importante. E eu não sou de falar, mas pronto, é importante, portanto... Laura, então, eu vou partilhar contigo uma inconfidência que dificilmente quem conhece o personagem do tio Rony através desse projeto vai acreditar no que eu te vou dizer. Mas você não imagina a guerra que foi para a Ana Estábil, que está aqui conosco, e para a Sandra Júlia, que está aqui conosco, convencerem-me a ficar à frente de forma tão visível nessa maratona. Por mim, teria sido o Lipe eternamente a figura, o personagem desse processo. Porque é exatamente isso. Eu também não sou muito dado a essa visibilidade. Mas a responsabilidade que nós temos quando nós chegamos a um ponto que eu cheguei, de tantos anos a tratar fendas palatinas e ao longo de tantos anos continuar nessa mesma senda de ouvir as mesmas coisas que a gente não sabia nada, a gente não encontra informação, o médico que nos atendeu não sabia de nada. Laura, eu tenho imensa pena quando ouço essas situações que o mundo continue a não estar preparado para receber os nossos pequenos heróis. Olha, o Vasco está aí a dar-te uma força, ele também passou por essas situações e, infelizmente, no caso do Manel, recentemente o Vasco voltou a experimentar essas situações. Mas nessa situação de pouca apetência ou de pouca comunicação dentro da própria medicina, dentro da própria área da terapia, das terapêuticas em geral, o que acontece é que enferma da mesma situação em relação à comunicação. Isso não é uma desculpa que eu vou te dizer, é apenas uma explicação. Tá? Explica, mas não justifica. É que, de fato, o número de pacientes num país como Portugal é tão pequeno em números absolutos que os profissionais, para se dedicarem a essa área, têm que se sujeitar ou têm que estar dispostos a estudar por carolice, só porque sim, só porque gostam da situação, porque não é um número de pacientes que demove ou que promove ou que justifica esse trabalho de dedicação tão integral e principalmente com a necessidade que demanda essa área. Portanto, isso explica-te, tá bem? Mas não justifica, porque mesmo na escola, a formação que é dada é carente, bastante carente, em relação à fenda labiopalatina. Algumas disciplinas chegam a falar numa aula, ao longo de todo o seu percurso de conteúdo programático, numa aula sobre essa malformação congênita. E se nós falarmos disso na medicina, já é preocupante, porque é a segunda malformação congênita mais frequente na espécie humana, mas na medicina dentária ainda é muito mais grave, porque é a primeira malformação congênita da face mais frequente na espécie humana. E nós temos essas situações ainda hoje a acontecer sistematicamente. Infelizmente, é exatamente isso que acontece. O Vasco está aqui a partilhar mais uma informação, que obviamente só poderia ser dada por ele. O Manel tem um síndrome raro, que o menor dos problemas é a fenda. Essa falta de informação e de conhecimento médico aplica-se a várias áreas da saúde. O Vasco, eu tenho que te reconhecer
de facto, o Manel teve esse acidente de percurso de ter a malformação que tem e o síndrome que tem, uma microdeleção nesse caso, mas ele teve a sorte de encontrar uns pais fantásticos que vocês dois são, tu e a Filipa, por isso o Manel é um iluminado ainda assim. E é isso que acontece, sabe, Laura? Nós encontramos essas crianças geralmente em lares absolutamente fantásticos, com pais absolutamente fantásticos. E esse trabalho de herói é um trabalho que é de todos, é um trabalho que reflete em todas as pessoas, reflete um pouco por todo lado. Se houver alguém mais, algum outro pai de fissurado que esteja aí presente, escreve aí para nós no nosso chat aqui de comentários se sabia ou se tinha alguma informação antes dessa situação do diagnóstico. O Vasco está a dar-me aqui a autorização para falar sobre o Manel. Quanto mais falarmos sobre temas, mais vamos evoluir. Vasco, essa é uma grande realidade. E é o decoro ético que, às vezes, é preciso ser cuidadoso, porque, de fato, nós precisamos falar, mas não personalizar para que não haja o peso de nenhum estigma sobre ninguém. Mas eu fico muito feliz pelo teu voto de confiança, é sinal daquilo que eu já disse, da relação de carinho que nos cerca essa família Atlas Lipcast. Laura, como é que tu descobriste o Atlas Lipcast? Por desespero. É verdade, é verdade. Por desespero. Foi no início deste ano, acho que foi em janeiro. Os primeiros 6 meses do Rafael foram muito atribulados para mim por causa da amamentação. Tomava todo o meu tempo. Eu tive que extrair leite, não consegui trazê-lo à maminha e fiz questão do pouco leite. Eu até chamava néctar porque era tão pouco, coitadinho, que aquilo era mesmo um néctar nutritivo. 6 meses e meio de 4 em 4 horas, estar 2 horas com a bomba a extrair leite. E houve um dia que decidi, não vale a pena estar aqui só a tirar leite, eu tenho que começar a procurar informação. E pronto. E escrevi no Instagram, lá vi Fenda Palatina, a ver o que é que me aparecia. E apareceu o Atlas. Eu assim, ai que coisa estranha, mas o que é isto? Pronto, curiosidade. E nós, mulheres com curiosidade, já sabem como é que é, né? Então, siga atrás. E então comecei a ouvir os episódios e foi tudo muito confuso. Já havia vários episódios e eu estava a ouvi-los uns atrás dos outros e aquelas terminologias todas que agora até já estou mais familiarizada, já não fico baralhada do que é que... deixa cá e ver o que é que aquilo microgratia quer dizer e glossoptose e pronto, agora já é mais fácil. Pronto, encontrei o Atlas e encontrei outras mães também que no Instagram também fazem partilhas e foi assim um apoio essencial. O meu companheiro chamava-me maluca se eu não estava a ver coisas específicas demais, assim, não, isto é específico, mas eles explicam tudo direitinho, não vale a pena ouvir. E pronto, e sempre continuei a acompanhar o Atlas. Recentemente tive também uma consulta consigo, Dr. Rony, vamos estar juntos em janeiro. E pronto, e sem dúvida é o porto seguro, tem sido o meu porto seguro neste tema todo da fenda. O Rafael tem apenas, é um Pierre Robin, tem apenas fenda palatina e olha, e faço já aqui uma confidência que recentemente, esta semana passada, dei graças a Deus por ele ter fenda palatina, porque na consulta de genética viemos a descobrir outra surpresa do Rafael. Assim como o Vasco também, ao que parece o seu Manuel tem uma deleção, descobrimos também que o Rafael tem uma deleção e pronto, e foi detectado a tempo e está a ser o melhor acompanhado possível para conseguirmos ajudar a crescer e puxar por ele e vamos ver o que é que o futuro nos reserva, não é?
Portanto, o Atlas foi a revolução nas nossas vidas, sem dúvida alguma. Que maravilha. Sim, sim, sim. Fica... E pronto, e deu muita força para fazer as minhas partilhas. É mesmo importante partilhar. Eu inicialmente até tinha pensado em fazer uma partilha comunitária na minha zona. Eu sou da Alcobaça. No Conselho, o Conselho de Alcobaça até é bastante grande, mas depois percebi rapidamente que ia-me perder e não ia ter tempo a andar atrás de centro de saúde e segurança social e por aí fora, que era muito mais rápido e prático usar as redes sociais. E o podcast porquê? Porque nós mães não temos tempo para ler, mas temos sempre tempo para ouvir. Mães e pais e cuidadores, estou a falar mães, mas pronto, que se incluam todos os pais, os cuidadores, os tios, as tias, os avós, toda a gente, educadores, e nem que seja na viagem de carro para o trabalho, ou seja lá para onde for, põe a dar, ouve-se, e pronto, pode não estar a ouvir atentamente a tudo, mas alguma coisa sempre ficará, não é? E é como o Dr. Rony diz, este tema tem que se falar mesmo muito. Muito bem. Portanto, está aqui mais uma, como é que eu meio de auto-intitular, não sou guerreira, uma promotora, vá, sou uma promotora da Fenda Palatina. Muito bem. E muito bem-vinda a essa corrente de força, de boa vontade. É disso que nós precisamos. Vocês são, sim, guerreiras, Laura. Não tenha qualquer pudor em usar esse epíteto. Mas essa questão que tu estavas a referir, da dificuldade que poderias encontrar, a Ana Estável pode te dar algum feedback sobre isso, porque realmente é difícil. E daí que eu acho que justifica as pessoas, ao invés de se diluírem em projetos individuais, centrarem-se num projeto e fortalecer o projeto o máximo possível, porque é a união que faz a força de fato. E quanto mais diluído fica esse processo, mais fácil, mais capilar ele vai se perdendo. A Ana pode te falar da dificuldade que é conseguir suportes e apoios, não é, Ana? Sim, sem dúvida. É importante você se apoiar em quem também está fazendo a mesma coisa para justamente somar. Senão você fica uma voz isolada, né? Porque as pessoas, não são tantas pessoas que vão seguir esse assunto, então é bom que tudo esteja concentrado num lugar só. E esse convite do Dr. Rony para você, eu acho que você precisaria considerar ele para ver como que podemos trabalhar todos juntos. Sim, claro que sim. Para o Dr. Rony tudo, claro. Vocês são os queridos. Vocês são os queridos. Olha, tem... Doutor não, o tio Rony, estava a esquecer, é o tio Isso Rony. mesmo. Olha, tá aí uma Kátia de O'Neill, que está a atestar que a Laura é uma grande guerreira. Muito bem, sem dúvida nenhuma. Isso Obrigada. que são todos vocês, pais, e já passou por aqui uma sequência de pais muito grande, alguns a dar o seu testemunho, muito bacana. Inclusive o casal que eu falei, o Danilo e a Ione, também a dar-te aqui o reconhecimento de grande guerreira, a Fátima a aplaudir-te, maravilhosa o teu testemunho, Laura, e é disso que nós precisamos, de legitimidade. Obrigada. Laura, por muito que o tio Rony tenha e traga a fissura no coração, vocês, pais e fissurados, são a alma desse processo e desse projeto. Por isso, é essencial que vocês se unam dentro desse projeto, para que esse projeto não faça um percurso parabólico, percebe? Em que, enquanto o tio Rony tem energia e consegue puxar o carro à frente, vai tendo muita lenha para queimar, mas é preciso continuar, porque o tio Rony não vai durar para sempre. Nós todos somos finitos. Nós todos somos finitos e é muito importante, porque as fendas vão continuar a acontecer.
as crianças vão continuar a nascer com a fenda labiopalatina, fenda palatina isolada, com síndrome, sem síndrome, seja de que maneira for, isso vai continuar a existir e é muito importante que isso ganhe energia de dentro, energia que é constituída exatamente por vocês. Nós, dentro do projeto, já temos, inclusive, pessoas que trabalham conosco, que são profissionais de áreas distintas e que são já fissurados. Mas, eu disse isso no começo da live, mais do que palavras, eu ouço as atitudes das pessoas. Então, o Atlas Ipcast não é um projeto de palavras, é um projeto de atitude. E aquilo que representa melhor essa atitude é a inclusão dos fissurados, dos pais nesse projeto. E é isso exatamente que a gente tem procurado fomentar. Mais do que palavras, atitude. E isso é que faz com que esse convite para que tu te juntes ao Atlas Ipcast aqui em direto, em canal aberto, em público, para que não haja a menor dúvida de como é que as coisas acontecem, é exatamente isso que a gente tem para falar. É com as nossas atitudes, mais do que com as nossas palavras. Por isso... E de pijama. E de pijama. E pijama. Tá vendo essa liberdade, esse carinho que a gente tem uns com os outros, isso é que é o mais bonito dessa história toda. A Laura nos conheceu, nós nos conhecemos há muito pouco tempo, e, no entanto, a empatia foi muito grande desde o princípio. A Laura, no fundo, já tinha ouvido bastante as coisas que o Tio Rony vai criando e publicando, mas, de fato, essa empatia surgiu e é disso que nós precisamos fazer o fortalecimento social, de empatia. Precisamos mais empatia. Muito obrigado, Danilo, meu padrinho, muito obrigado. A gente tem, de fato, uma construção maravilhosa. É um prazer enorme fazer esse projeto andar e nós já estamos aqui com mais de 1 hora de conversa, porque, como disse a Laura, e muito bem, as conversas são como as cerejas, a gente vai puxando um assunto, outro assunto, e esses momentos de reflexão são muito importantes. Então eu queria agradecer muito, muito, Laura, pela tua abnegação, por essa, mais do que as palavras, é exatamente essa atitude. Eu estou na cama, estou de pijama, mas eu quero participar e eu vou ajudar. E isso é atitude. Eu ouço isso muito mais alto do que as palavras que as pessoas dizem. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Vasco. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado a todas as pessoas que apareceram aqui hoje na nossa live. Muita gratidão, muito reconhecimento por vocês todos. Aqui a Jacirema também. Parabéns, Tio Rony, a ação é fundamental. É isso mesmo, Jacirema. E a gente ouve mais as atitudes do que as palavras. Sem dúvida nenhuma, essas atitudes é que contam. E o Atlas Ipcast está aqui todas as semanas, semana após semana, segunda, 9h30, às 18h30 para o Brasil. E nós fazemos também, aos domingos, um podcast em direto. Nós fazemos um podcast no Podbean diretamente, que as pessoas, se quiserem, também podem participar, tá? Também podem entrar em direto para conversar conosco, como foi aqui hoje, no nosso Dropcast, Fenda Labiopalatina em Gotas Homeopáticas, fácil de entender. Por isso, um grande bem-aja para todos vocês. Nós prometemos regressar na próxima segunda-feira, com segunda 9h30, e vou já, de antemão, fazer aqui um avant-première. Vou descortinar aqui. Na próxima semana vamos ter uma mulher fissurada, mãe de uma criança fissurada, que é terapeuta da fala, que é fonoterapeuta, e que vem conversar conosco. A nossa terapeuta, a nossa colaboradora do Atlas Ipcast também, portanto, a nossa maravilhosa e incrível Iracema Rocha vai estar conosco no próximo segunda, 9h30. Por isso, quem ficou aqui até agora a ouvir-nos, não perca, a próxima segunda-feira vai ser
fantástico com a presença da Iracema, a dar o testemunho em todas as frentes. Ela vai contar como é que é ser fissurada, ela vai contar como é que é ser mãe de fissurado, ela vai contar como é que é ser terapeuta da fala ou fonoaudióloga de fissurados. A Iracema trabalha exclusivamente num hospital com fenda labiopalatina. É absolutamente o jackpot. Ela tem tudo. Tá? Fantástico, fantástico, maravilhoso. Para os brasileiros da minha geração, a piada vai ficar mais engraçada. Para os outros não vai ter tanta graça, mas eu vou fazer na mesma porque eu perco amigo, mas não perco a piada, como diz a Sandra. A Iracema é que nem Superice, ela tem tudo. Superice, eu agora explico para quem não sabe. Superice era um medicamento que se vendia no Brasil para o síndrome gripal, que era um condensado de analgésico, antipirético e descongestionante nasal. Então, a propaganda tinha esse bordão. Não se preocupe. Aí tinha vitamina C também. Então, não tome mais nada. Tome Superice. Superice tem tudo. Ainda vou ser punido, porque além dos direitos de registro autoral, mas pronto. Ainda por cima estou a fazer benefícios, estou a fazer parabéns. Estou a fazer propaganda. Eu li aqui parabéns da Fátima e fugiu a boca. Malta, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Vão em paz e que a luz ilumine todos nós. Bem-aja, namastê para todos. Beijo. Até a próxima. Beijo e obrigada. Estamos à tua espera no portal Atlas Ipcast. Está bem. Sim, eu vou lá aparecer. Sim. Sandra, muito obrigado. Ana Estável, muito obrigado. Carinho muito grande, tá? Audiência toda. Não vou voltar aqui atrás, porque senão nunca mais terminamos a live. Bem-aja, pessoal. Beijo. Beijo, querido. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau. É aqui, no ponto de encontro dos amigos do LIP, que nós falamos sobre o tema da fenda labiopalatina de uma forma bem simples e descomplicada. E vamos te ajudar a entender, vamos te orientar e te acompanhar ao longo desta trajetória. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.